meus pés no chão. Olá, nossos amigos, nossos ouvintes do nosso programa Nas Ondas de Fátima. Estamos aí para mais um Conto do Vigário. Hoje, para quem não sabe, eu acho que você já deve ter ouvido aí na liturgia, se já escutou em outras rádios ou então já recebeu pelo WhatsApp da Canção Nova. Hoje é dia de São Jerônimo. São Jerônimo ele foi muito importante, não é, lá no iniciozinho do cristianismo. Por quê? Porque foi aquele que, encantado pelas Sagradas Escrituras, não é, ele traduziu as Sagradas Escrituras para o latim. Essa tradução primeira do hebraico, do grego, né, que são as línguas originais do Antigo e do Novo Testamento, essa primeira tradução, não é, que foi feita por São Jerônimo, é chamada de Vulgata, por causa do latim, um latim vulgar no sentido de que era o latim falado na época dele. Então, ele com muito carinho, com muita dedicação e muito amor às Sagradas Escrituras, né, fez a primeira tradução. Então hoje nós celebramos São Jerônimo. Ele tem uma frase muito célebre, interessante, não é? Ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Então a gente, ao encontrar-se com os textos da Palavra de Deus ali nas Sagradas Escrituras, nós temos condições de alimentar a nossa fé e nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo, não é, que durante o mês de setembro nós celebramos o mês da Bíblia, justamente por causa da memória de São Jerônimo que hoje nós celebramos. Então, por que existe o mês da Bíblia? Por que não é agosto e é setembro? Por causa da memória de São Jerônimo. E hoje, no último dia, nós trabalhamos nossos programas todos no mês de setembro, falamos sobre as Sagradas Escrituras. E um desses programas atrás, acho que há 2 programas atrás, nós fizemos a seguinte pergunta: qual era a diferença, quais os livros, né, que faltam, né, na Sagrada Escritura protestante, na Bíblia protestante, na Bíblia usada pelos evangélicos, não é, e que estão presentes na Bíblia católica. Então a gente descobriu quais são e ficou ainda pendente eu explicar por que há essa diferença entre a Bíblia católica e a protestante. Então nosso Conto do Vigário hoje é um textão grande, mas é interessante. Ele está fácil de compreensão. Eu vou ler com muita calma, a fim de que você possa compreender essa diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia protestante. A Bíblia protestante tem apenas 66 livros, porque Lutero e principalmente os seus seguidores rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, além dos trechos de Esther, 10, de 4 a 16, e Daniel, os trechos do capítulo 3º, 24 e 20, e 13 e 14. A razão disso vem de longe. No ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no sínodo de Jamnia, no sul da Palestina, a fim de definir a Bíblia judaica. Isto porque, nesta época, começava a surgir o Novo Testamento com os Evangelhos e as cartas dos apóstolos, que os judeus não aceitaram. Nesse sínodo, os rabinos judeus definiram como critérios para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia hebraica esses aqui, os seguintes critérios. Primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Segundo critério, teria que ser escrito somente em hebraico. Não poderia ser escrito nem em aramaico e nem em grego. Terceiro, deveria ter sido escrito antes de Esdras, que governou, né, a reunificação do reino de Israel de 455 até 428 a.C. E por fim, que não houvesse naqueles textos qualquer contradição com a Torá, que é a lei de Moisés. Esses critérios eram nacionalistas, muito mais do que religiosos, fruto do retorno do exílio da Babilônia. Por esses critérios não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que hoje não constam na Bíblia protestante, citado antes.
Acontece que em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus, vivendo em terra estrangeira e falando grego. Os judeus de Alexandria, através de 70 sábios judeus, traduziram os livros sagrados hebraicos para o grego entre os anos 250 e 100 a.C., antes do Sínodo de Jâmia, que foi no ano 100 depois de Cristo. Surgiu assim a versão grega chamada Alexandrina, ou dos 70. E essa versão dos 70 incluiu os livros que os judeus de Jâmia, nos critérios nacionalistas, rejeitaram. Havia então, no início do cristianismo, duas Bíblias judaicas, uma na Palestina, mais restrita, e outra, a Alexandrina, completa, que é a versão dos 70. Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, aquela do Egito, de Alexandria, considerando canônicos os livros rejeitados em Jâmia. Ao escreverem Novo Testamento, usaram o Antigo Testamento na forma da tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. O texto grego dos 70, da Alexandrina, tornou-se comum entre os cristãos e, portanto, o cânon completo, incluindo os 7 livros e os fragmentos de Esther e Daniel, que passou para o uso dos cristãos. Veja que interessante. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70, o que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram. Nos séculos II a IV, houve dúvidas na Igreja sobre os 7 livros por causa da dificuldade do diálogo com os judeus. Finalmente, a Igreja ficou com a Bíblia completa da versão dos 70, incluindo os 7 livros. Por outro lado, é importante saber também que muitos outros livros que todos os cristãos têm como canônicos não são citados nem mesmo implicitamente no Novo Testamento. Por exemplo, Eclesiastes, Esther, Cântico dos Cânticos, Esdras, Neemias, Abdias, Naum, Ruth. Outro fato importantíssimo é que nos mais antigos escritos dos santos padres da Igreja, da patrística, os livros rejeitados pelos protestantes são citados como Sagrada Escritura. Assim, São Clemente de Roma, o 4º Papa da Igreja, no ano de 95, escreveu a carta aos Coríntios, citando Judite, Sabedoria, fragmentos de Daniel, Tobias e Eclesiástico, livros rejeitados pelos protestantes. Ora, será que o Papa São Clemente se enganou e com ele a Igreja? É claro que não. Da mesma forma, o conhecido pastor de Hermas, no ano 140, faz amplo uso de Eclesiástico e do 2º Macabeus. Santo Hipólito comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos rejeitados pelos protestantes e cita como Sagrada Escritura, Sabedoria, Baruque, Tobias e 1º e 2º Macabeus. Veja bem, fica assim muito claro que a sagrada tradição da Igreja, que são todos os ensinamentos ao longo dos séculos, e o sagrado magistério, que é a hierarquia que ensina, não é, a doutrina, sempre confirmaram os livros deuterocanônicos como inspirados pelo Espírito Santo. No século XVI, Martinho Lutero, para contestar a Igreja e para facilitar a defesa das suas teses, adotou o cânono da Palestina e deixou de lado 7 livros conhecidos, com aqueles fragmentos de Esdras, de Esther e Daniel. Sabemos que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem guia a Igreja, e fez com que, na hesitação dos séculos II a IV, a Igreja optasse pela Bíblia completa,
que é a versão dos 70 de Alexandria e que vale até hoje para nós, católicos. Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, traduziu também esses 7 livros na sua edição de 1534. E também as sociedades bíblicas protestantes, até o século XIX, incluíam os 7 livros nas edições da Bíblia, depois rejeitaram. Nesse fato fundamental para a vida da Igreja, quer dizer, a Bíblia completa, vemos a importância da tradição da Igreja, que nos legou a Bíblia como a temos hoje. Disse o último concílio, o Concílio Vaticano II, e abre aspas, pela tradição, torna-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados, e as próprias Sagradas Escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Assim, o Deus que outrora falou mantém um perene diálogo com a esposa de seu dileto Filho, a Igreja, e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através da Igreja no mundo, leva os fiéis à verdade toda e faz habitar neles copiosamente a palavra de Deus. Por fim, é preciso compreender que a Bíblia não define ela mesma o seu catálogo, isto é, não há um livro da Bíblia que diga qual é o índice dela. Assim, este índice só pôde ter sido feito, admitido, construído pela tradição apostólica, oral, que, de geração em geração, chegou até nós. Se negarmos o valor indispensável da tradição, negaremos a autenticidade da própria Bíblia. Então veja, a Bíblia católica é diferente da protestante por causa dessa história bem longa que vem de muitos anos atrás. Por causa de uma tradução, não é, nacionalista hebraica e uma tradução grega do Antigo Testamento que foi feita lá no século 100 a.C. Então é uma história bastante longa, mas eu acredito que tenha sido fácil de compreender. Agradecemos ao professor Felipe Aquino, que escreveu esse texto e que é bem conhecido de todos nós. Um abraço.